Bom dia, pessoal. Esse é um canal, como quem acompanha sabe, que trata de filosofia e poesia principalmente. Até por isso é uma foto do Platão aí no canal, uma pintura do Paolo Veronese, porque o Platão é uma figura que sintetiza bastante essas duas coisas, né? Filosofia e poesia. E, por essa razão, por o canal tratar disso, eu decidi fazer um vídeo hoje sobre a relação entre essas duas coisas, né? O vídeo vai ser baseado num texto do Louis Lavelle e num texto do Olavo de Carvalho. O do Louis Lavelle alguns textos, na verdade, do Louis Lavelle, do livro Ciência, Estética, Metafísica, que na parte de estética ele trata muito de arte e, por conseguinte, de poesia, e do Dialética Simbólica, um ensaio do Olavo que chama Poesia e Filosofia mesmo. Então, como que o Lavelle relaciona essas duas coisas? O Lavelle começa dizendo que a poesia ela não tem morada na terra, mas a morada dela é na eternidade. A poesia ela não se propõe a passar e transmitir ideias, não é essa a função dela, mas a função dela é suspender a alma num gozo. O Lavelle fala, né? Suspender a alma num gozo, gozo que, se tivesse uma ruptura dos sons, esse gozo estaria perdido, vamos dizer assim. E a poesia, como a prece, então, tem a morada na eternidade, diz o Lavelle. Isso é muito bacana, porque, ao menos, eu experimento isso interiormente. Eu percebo que algumas poesias têm uma função de prece, de oração mesmo. Tanto que, às vezes, eu consigo fazer um trabalho prático, eu faço muito isso, né? Consigo fazer um trabalho prático ali e vou ou orando na minha cabeça, muitas vezes, ou recitando poemas, né? Silenciosamente, né? Internamente. Mas vou ali repetindo e repetindo versos, e isso deixa minha alma numa certa tranquilidade, numa certa serenidade, e também, às vezes, tem um trabalho prático que a gente precisa fazer, e é importante você conseguir fazer algo que não te deixe com a sensação de estar perdendo tempo, né? Que é o que eu consigo fazer quando eu estou recitando um poema ou uma prece. Eu estou fazendo uma atividade prática e suspendendo a alma no gozo a um só tempo. Então tem essa função mesmo, a poesia consegue fazer algo muito parecido com o que a prece faz conosco. No polo oposto da poesia, o Lavelle coloca ali a ciência, que ela tem essa preocupação do rigor de prova, né? Realmente provar algo e assim por diante. E a filosofia entre as duas coisas. A filosofia, ela tem esse rigor, ela busca um certo rigor, provar algo ou sugerir algo num tratado, porém ela também tem que se expressar de um modo belo e ela também tem essa infiltração na alma, ela não é seca como a ciência, segundo Lavelle. Então Lavelle coloca a filosofia entre a ciência e a poesia. Lavelle também vai falar algumas coisas muito legais sobre relação entre vida e obra num poeta, porque ele diz que no poeta, às vezes isso num outro texto, né, do Ciência Estética Metafísica, às vezes no poeta a gente vê uma contradição entre a poesia dele e a vida dele, e a gente busca ali então, na verdade nós enxergamos ali uma espécie de hipocrisia, ou de mentira. O Lavelle diz que na verdade o poeta ele não está mentindo quando ele cria, né, que ali ele tem acesso a um aspecto mais alto da alma dele, mas ele está mentindo na vida. Então a gente não vai procurar a falsidade na poesia, mas na vida dele. É quando na vida que ele é infiel a quem ele é, vamos dizer assim. E um exemplo eu acho bem bacana disso seria no caso do Bruno Tolentino. A gente sabe a história que assim é meu poeta predileto, né? Junto com o T.S. Eliot. O Bruno Tolentino, a gente sabe que a vida dele, ele foi uma vida com alguns elementos bastante conturbados, né? Mexeu com tráfico de drogas, traiu a esposa com um aluno, aquela coisa toda. Isso aí tá no livro das Butch, que eu não li ainda, mas eu já vi alguns vídeos sobre. Eu tenho ele, tô para começar, mas ainda não li, mas eu sei do que se trata ali. E, no entanto, na poesia do Bruno a gente vê uma busca muito grande por elevação, uma superação dos elementos mais baixos e terrenos da alma e tudo mais. Então, para o Lavelle, um caso como Bruno Tolentino seria o caso que na vida ele está sendo infiel e falso, e não na poesia mesmo, que é justamente é preciso força para a gente agir de acordo com o que há de mais alto em nós, né? E nem sempre conseguimos.
O Olavo já no Dialética Simbólica, que tem aí esse livro, esse texto, né? Tem lá um ensaio que chama Poesia e Filosofia, ele vem com a seguinte coisa. O Olavo diz que geralmente as pessoas falam que a poesia não trabalha tanto com o intelecto, ela é uma coisa, uma expressão mais direta, ao passo que a filosofia, ela trabalha muito com o intelecto, o que pro Olavo não é uma verdade, para ele isso é uma besteira quem diz isso. Os dois trabalham com muito rigor no intelecto, porém em vias diferentes. Como que a poesia faz isso? A poesia faz isso na geração de sons ali, no ritmo, na métrica, na técnica e assim por diante. Já a filosofia faz na busca da verdade. O Olavo diz que quem coloca essa contraposição desse jeito no trabalho, né, no uso do intelecto em uma atividade e em outra, está confundindo a criação, o ato criativo, com a recepção. Por quê? A poesia, ela consegue entrar, ela não exige muito do intelecto de quem a está recebendo, porque a poesia é a linguagem da tribo. O Olavo diz que a poesia é a sabedoria em busca dos homens e a filosofia é o homem em busca da sabedoria. Então, a poesia, ela tem por foco a expressão, mas não é que a poesia é a expressão de impressões, né? Mas não é que o cara tem uma impressão, o poeta tem uma impressão e ele já solta aquilo, não, ele trabalha em cima para tornar aquilo mais belo, melhor expressável possível. Porém, ele consegue atingir mesmo quem não tem tanta familiaridade, ou não conhece nada da técnica poética, né? Até mesmo porque a poesia trabalha com coisas corpóreas como som, ritmo. Então você vai envolvendo, a poesia vai envolvendo ali quem a está ouvindo, mesmo que a pessoa não entenda nada do ofício e não busque o ofício, mesmo que a poesia tenha uma função bastante periférica na vida dela. Ao passo que a filosofia, ela exige do receptor. Você não vai entender o que o filósofo está falando se você não estiver minimamente interessado na verdade ou no conhecimento. E se você não tiver um mínimo de noção da técnica mesmo, do que ele está falando. Ao passo que na poesia não. É muito comum, às vezes, a gente ler um poema e de início nem entender o que ele está falando. Né? Por exemplo, eu falei que eu gosto muito do T.S. Eliot. O T.S. Eliot é um poeta que para muitos é até meio hermético. E muitas vezes eu não entendo de início o que ele está dizendo, eu preciso ler algumas vezes o que ele está dizendo num poema. No entanto, aquilo já me agrada de início, pela né, musicalidade que no inglês já é maravilhosa, e no português tem as traduções do Ivan Junqueira, né, que são muito boas ali, e tudo mais, e a gente já percebe uma certa algo ali no ritmo, e as imagens também são muito bonitas e invadem nossa alma mesmo que você não compreenda o sentido. E assim por diante. Outra coisa também, né, eu falei de como o Lavelle vê a relação do poeta com sua biografia, e o Olavo também trata disso no livro dele, no ensaio dele, que é sobre poesia e filosofia. O Olavo diz que o poeta, ele não tem comprometimento nenhum com a obra dele do ponto de vista existencial, é o que o Olavo fala. Então o camarada pode escrever uma coisa, ele escreveu, ele está livre dela e pronto, né? Ou o poeta, ou mesmo o romancista, ele é inspirado, dá luz àquilo e pronto. Já o filósofo ou o místico, eles precisam, não tem cabimento o cara ser, sei lá, um místico do cristianismo e ele viver para o mundo da matéria, por exemplo. Só para o mundo da matéria. Não significa que o camarada vai ser perfeito, que ele sempre vai estar... Mas a vida também deve refletir aquilo que está sendo passado em alguma medida, não por uma ótica moralista, mas porque a coisa simplesmente é assim. Não tem, uma vez que a filosofia é a busca da verdade, como vai ser se o camarada ele expressa ali uma verdade e ele age de acordo totalmente alheio a ela? Então o Olavo sempre usa muito, não só no Dialética Simbólica, mas no Filosofia e seu Inverso também, o exemplo de Sócrates. Por quê? Quando Sócrates diz que não teme a morte e que depois da morte ouviria um sono, que não seria uma coisa tão horrível, ou o convívio com os melhores almas, os melhores homens que morreram, né, os demais filósofos, os heróis, etc, 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 e que portanto ele não temia, que seria ridículo um homem da idade dele temer, ele prova que existencialmente isso é assim para ele, de fato, porque ele tem a oportunidade de sair lá quando ele está preso, antes dele tomar o veneno, né? Os discípulos fazendo de tudo para soltar ele, e ele fala, não, para mim está muito tranquilo. Uma vez que eu me predispus ao julgamento, eu tinha que me predispor também ao resultado dele. Então,
o filósofo místico ele tem então esse comprometimento, e é uma carga que ele carrega, aquilo que ele expressou em ideias é uma carga que ele carrega, porque a vida dele vai dar um testemunho, e até vai dar um testemunho do filosofema dele, né? E vai ser até uma parte, embora não a parte central, mas vai ser uma parte complementar para você entender o pensamento de um filósofo. Ao passo que na poesia a biografia, legal, é até legal a gente saber por curiosidade e tal, mas é dispensável. Para você compreender um poeta, você não precisa saber da vida dele, não. Já um filósofo, segundo o Olavo, isso é necessário. Toda essa conversa me lembra até uma frase do Glauber Rocha, o diretor de cinema, que foi inclusive cunhado do Bruno Tolentino, que eu citei aqui. Tem um poema no canal aí do Bruno Tolentino que chama O Divino Assassino, que é um poema que o Bruno Tolentino fez depois que a Nessi Rocha, que parece era a namorada dele, né, morreu. O Bruno Tolentino era amigo do Glauber Rocha também, o Glauber Rocha e o José Guilherme Belchior. E ela morreu, ela foi entrar no elevador, o elevador não estava parado no andar, ela caiu, né? E aí tem um poema do Bruno Tolentino que é O Divino Assassino, que é um poema belíssimo. Parece começar numa espécie de revolta contra Deus, mas seria uma coisa mais ou menos o que o Ivan faz lá no Grande Inquisidor, que na verdade é uma homenagem a Deus, né? Ele vai falar de milagres ali, é bem bonito. E então é isso, pessoal. Essas são algumas diferenças aí de filosofia e poesia baseado no texto do Lavelle e do Olavo de Carvalho. Ouçam aí, né, uma vez que a gente disse que a poesia tem a função de prece também, ouçam os poemas aí do nosso canal, que tem poemas belíssimos. E um recado, eu estou compilando mais alguns poemas, todos os poemas, para quem não sabe, que estão com o nome Pedro Fernandes aí, são meus. E eu estou compilando mais alguns poemas em breve, acho que agora eu já tenho Lumes e Leões, né, que é um livro de poesia. Creio que em breve vai sair um livro mais maduro, melhor, um livro aprimorado de poesia que é o que tá para sair, que vai chamar Severos Vamos, que é o nome de um poema também que está aí no canal. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que ajude aí na compreensão, ao menos em alguma medida, da relação entre poesia e filosofia. Até a próxima, valeu!